Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de saudar o nosso presidente Hilton Gomes, em nome dele e todos os demais vereadores aqui da casa, agradecer a visão pela oportunidade de estar explanando aqui no momento tão importante e Gramado. Saudar também o secretário João Carlos Adam, em nome dele e os demais secretários e representantes do Executivo aqui. Saudar a minha mãe, em nome dela, todas as mulheres aqui presentes no plenário. Saudar as demais autoridades, imprensa, membros políticos e lideranças políticas. Coube a mim, um jovem gramadense de apenas 19 anos, a responsabilidade de participar de um painel que homenageia os 100 anos da nossa cidade. 100 anos. Um século de história e de histórias. Um século de homens e mulheres, jovens e idosos, de trabalhadores e estudantes. Um século de Gramado. Do alto dos meus poucos 19 anos, o que eu poderia testemunhar sobre os 100 anos? No dia 2 de janeiro, tomei posse nesta casa como o vereador mais jovem da história de Gramado. E desde então, aprendi muita coisa. A maior delas foi compreender que a atuação parlamentar não é apenas de quem foi eleito, pois toda vez que subo nessa tribuna, tenho a consciência que ao meu lado estão 35 mil gramadenses. A voz que ecoa por essa sala não é de um único indivíduo, mas sim de 35 mil cidadãos e cidadãs, de 35 mil irmãos e irmãs. Hoje à noite, quero contar um pouco da minha trajetória na minha participação política, um pouco das minhas ideias e dos meus valores. Mas faço questão aqui de ressaltar que não sou melhor ou mais importante do que ninguém por estar aqui. E como disse, subo nessa tribuna representando tantas outras pessoas, representando outras vidas e, principalmente, representando Gramado. Há alguns dias eu estava em casa, na casa dos meus pais, olhando fotos antigas. E, no meio de tantas recordações, encontrei uma pequena placa comemorativa, dentro de um estojo azul. Era um presente de aniversário que meu pai recebeu de seus colegas de trabalho em 1994, justamente no ano em que nasci. E gravado no metal havia a seguinte frase: nenhum de nós é tão bom quanto nós todos juntos. Tenho certeza de que essa peça vai durar por muitos anos. E é possível que ela sirva de recordação para gerações futuras da nossa família. Mas muito mais duradoura que uma inscrição em metal, em ouro ou prata, foi a forma que meu pai levou essa lição para dentro da nossa casa. Estou falando de valores, de educação e de honra. Trabalhar em união o bem, e fazer o bem a todos. Foram algumas das lições mais valiosas que aprendi e que aprendo todos os dias com os meus pais. O seu João Carlos tinha 23 anos quando foi eleito vereador. Era o mais jovem da história da Câmara. Até que 4 décadas depois, esse bastão foi passado às minhas mãos. Como havia dito em meu discurso de posse, vem de casa a certeza de que a competência e seriedade não têm idade. Vem do berço a mão amiga, o abraço de apoio e a palavra incentivadora. E vem do sangue a vontade e o exemplo de fazer o bem pela comunidade. Além de ser uma fonte de inspiração, meu pai coordenou as 4 últimas campanhas majoritárias do Partido Progressista em Gramado. E foram 4 campanhas vitoriosas, que coroaram a marca da boa gestão em Gramado. E foi justamente na primeira dessas campanhas, em 2000, que tenho que talvez seja aquela minha primeira recordação política, com nada menos do que 6 anos de idade, baixinho, falador, sempre com boné na cabeça e um sorriso no rosto. Eu distribuía feliz aos meus colegas as réguas e adesivos do Pedro Bala, em pleno colégio. O nosso prefeito, Pedro Bertolucci, foi eleito e, pouco depois da posse, visitei o gabinete. E até hoje guardo com carinho a foto que tirei naquele dia. Apareço sentado na cadeira, ao lado de meu pai e Pedro Bertolucci, que após revelado estava escrito a próprio punho: amigo Rafa, espero um dia te ver sentado nesta cadeira como prefeito eleito. Voto em ti. Um abraço, Pedro Bertolucci. 21 de março de 2001. Engraçado como essas memórias ficam gravadas apesar do tempo passar tão depressa. Lembro de outro momento marcante na minha infância. Ocorreu num jantar de lançamento da nossa revitalização da Borges de Medeiros. O então vice-prefeito Nestor Tissot
falava sobre a importância das obras de turismo em Gramado. E como se eu estivesse falando com um amigo da minha idade, ou com um parceiro de futebol, já fui puxando papo com o Nestor. Pois é, eu disse, mas vocês investem 6 milhões na Borges, as pessoas que não moram lá não vão ficar bravos por vocês não investirem isso na rua deles? O prefeito então olhou para mim e disse, pois olha, para alguém com a tua idade, tu tens um bom olho político. João Carlos Adam, Pedro Bertolucci, Nestor Tissot. Que time, que exemplo de gestão, de política, de trabalho e de dedicação com a comunidade gramadense. Convivi com pessoas assim desde cedo, mas também me espelhei em gente que eu nem conhecia. Como muitos de vocês sabem, uma das minhas grandes paixões é o esporte, e entendo que a partir da atividade física, pode ser uma escola de disciplina, de companheirismo e de determinação. E lembro que sempre que me fardava para algum jogo, mesmo que fosse no quintal de casa, o uniforme só estava completo com um pequeno detalhe, a braçadeira de capitão. Queria imitar o Dunga, capitão do Tetra e ídolo do Inter, pois sempre tive o fascínio, vereador Jaime, dentro e fora de campo, por líderes. A imagem do Dunga levantando a taça, chamando a responsabilidade para si, comemorando um gol, comandando o time, me é muito inspiradora. E foi essa inspiração que me trouxe para o meu dia a dia, mesmo quando criança. Pois se havia algum problema na escola, eu chamava os meus colegas e tentava resolver. Se tinha o time de recreio e precisava de um capitão, eu era o primeiro da fila. E se alguém precisava de ajuda, eu reunia os amigos e fazia o melhor de mim para auxiliar e para dar apoio. Sempre tive esse espírito de liderança e a vontade de estar no comando, mesmo com coisas tão simples. E com isso, naturalmente foi surgindo o comentário que eu deveria entrar na política. Não como alguém com vaidade, com vontades individuais, com plano de poder, longe de mim, mas como alguém que tem vocação para representar mais pessoas e para liderar e trabalhar pelo bem dos outros. Sou filiado ao PP desde os 16 anos e já era um jovem progressista antes disso, é claro, mas foi com a ficha de filiação em mãos que a disposição de concorrer se tornou mais forte. Quando coloquei meu nome à disposição do partido, um ano antes das eleições, confesso que não sabia nem se iria passar pelo quadro de candidatos. Mas não via problema nisso. Era minha primeira experiência eleitoral e respeitaria o resultado, qualquer que fosse. E aí preciso citar a minha confiança, que foi em mim depositada pelo prefeito Nestor. Ele foi um dos grandes encorajadores da nossa candidatura. E como naquele dia que conversamos no restaurante, alguns anos antes, ele chegou ao meu lado e disse, Rafinha, nós precisamos de ti. Tu vais atingir a faixa mais jovem do eleitorado, aquela do primeiro voto. Então foi ali que eu percebi que a minha participação política poderia ter um significado maior. A minha responsabilidade seria de conquistar o voto de quem vai pela primeira vez às urnas. E mais, além do voto, eu tinha que conquistar a confiança dos jovens. Do meu jeito, com a minha contribuição singela, eu poderia mudar um pouco da imagem desgastada que a política está justamente naqueles que estão começando agora. Eu entendo que a política se tornou algo com pouca credibilidade. Mas tem um exemplo em casa, 24 horas por dia, que mostra que bons políticos não podem ficar parados e não podem ficar de braços cruzados. Com a minha candidatura, eu poderia trazer a juventude comigo, trazer ele perto de decisões sobre a nossa comunidade. Porém, o que eu queria era, acima de tudo, mostrar que alguém com 18 anos pode ter responsabilidade política. Não apenas como pode, deve participar de decisões políticas. Até porque é muito fácil criticar, ficar atrás de uma tela, de um computador sem fazer nada, esperando acontecer. O difícil mesmo é fazer as coisas acontecerem. E só se resolve a situação dando a cara a tapa, tentando, indo atrás. E foi isso que me moveu a lançar a minha candidatura. Então, percebi que havia recebido a confiança do meu partido para concorrer às eleições para vereador em Gramado. Lá estava eu com 18 anos na cara, Miron, recém-saído da escola, sabendo muito pouco do que poderia acontecer durante os 3 meses seguintes. O que aconteceu foi um trabalho formiguinha, como gosto de citar. Um trabalho que ocorreu de pouco em pouco, sem muito dinheiro e sem muita experiência.
Secretário Nelson, para ter uma ideia, eu não sabia como pedir voto. Eu tinha medo de ir à rua porque eu pensava que ia tomar um tapa de alguém. Então, dessa forma, sem santinho, sem layout, sem material de campanha e sem jingle. Mas eu não podia ficar parado. Por isso, fui chamando meus amigos, minha família e as pessoas a quem eu confio e confiaram em mim. No caso do Santinho, por exemplo, chamei 4 amigos. 3 deles, estudantes de publicidade, e um designer, estudante de design. E falei para eles, gente, preciso fazer uma campanha. Vocês me ajudam e eu pago um churrasco para vocês. O tempo passou e o churrasco não veio, mas o Santinho veio. Foi justamente ali que eu percebi que eu poderia ter a ajuda dos meus amigos, que eu tive certeza que eu poderia ganhar a eleição. E o que eu precisava justamente era contar essa união com essa corrente forte que eu sempre tive na minha vida. E foi assim, os mesmos que eu ajudava na época da escola, estavam me ajudando durante a campanha. Os mesmos que eu dava força, estavam me dando força durante a campanha. E o mesmo pessoal do futebol com quem eu era parceiro, foi meu parceiro durante a campanha também. A campanha caminhava e ganhava estrutura e ganhava força. E eu sei que essa força não era só do Rafinha. Era uma força de uma corrente que se uniu em torno do nosso objetivo. Dessa corrente, 3 elos foram fundamentais. É claro que falo do meu irmão, da minha mãe e do meu pai. O Tomás, meu irmão, sempre foi minha inspiração intelectual e fonte de sabedoria que fazia eu acreditar no potencial do jovem. A dona Ivoni, com aquele coração enorme, sempre teve medo que fizesse algum mal para o filho, mas pegou junto do início ao fim. E meu pai, que também se candidatou muito jovem, era a fonte de coragem e do puxão de orelha que eu precisava. Durante esses 3 meses de campanha, percebi o crescimento muito grande, não só da minha candidatura, como também da minha própria personalidade. Amadureci, aprendi e ouvi pessoas, entendi pontos de vista diferentes. E isso é uma das lições mais importantes e bonitas da política, que nós temos que levar para o futuro. Então, chegou o dia 7 de outubro. Depois de muito esforço, nossa candidatura teve uma votação muito mais expressiva do que esperava. Foram 2 emoções que eu senti naquele momento, professor. Uma responsabilidade enorme por estar assumindo uma cadeira na Câmara de Vereadores e uma alegria inexplicável de não saber para onde ir nem o que falar. Entretanto, no momento que eu coloquei meu nome à disposição, eu tinha consciência que poucas pessoas me conheciam. E depois de receber a confiança de tantas pessoas, o sentimento é inexplicável. Não foram só os meus amigos e a minha família que votaram em mim. Não foram 20, 30, nem 40. Foram 472 votos. 472 eleitores que chegaram na frente da urna e escolheram meu nome. Essas pessoas que entenderam que quem devia representar elas seria eu nesta Câmara. E logo no início da história, como contei, é a história de um jovem. É a história de um gramadense qualquer. Mas é a história que representa um pouco de Gramado. E é porque a comunidade de Gramado é tão especial. Contei um pouco da minha trajetória, mas sei que existem tantas outras que merecem ser contadas. Histórias de gente que acorda cedo, que vai trabalhar todos os dias, que estuda até tarde. Gente simples que se encontra na praça e conversa. Gente que batalhou, assim como eu batalhei pelos meus objetivos. Os 100 anos de Gramado foram construídos pela nossa gente, pelo nosso povo e pela união de todas essas histórias. A política tem um papel muito importante para tornar isso realidade. É palco onde tudo isso acontece. E, vereador Jaime, é o palco onde o nós se torna muito mais importante do que o eu. Essa minha visão até pode ser um pouco utópica, um pouco sonhadora. Mas se você sair daqui com um pouco mais de esperança na política, já vou estar satisfeito. Já vou ter feito a minha parte. Já vai ter feito valer a pena. Eu falei um pouco do meu breve passado para ilustrar um pouco sobre o que eu penso no futuro. Sobre o futuro da política, sobre o futuro dos jovens e sobre o futuro de Gramado. E tenho certeza que esse futuro, professor, vai ser tão brilhante e tão especial quanto os 100 primeiros anos de Gramado. Porque nesses 100 primeiros anos, eles foram marcados não apenas por aqueles que comandaram a nossa cidade, mas principalmente pelo povo de Gramado, na qual eu friso e afirmo: Gramado é o que é hoje devido à competência e ao amor que o nosso cidadão coloca em todas as atividades, seja no comércio,
no turismo ou na agricultura. O que nós precisamos manter é esse espírito de união e de trabalho comunitário. Manter laços com a história e com as tradições. E também manter esperança no futuro, nos jovens e nos que ainda nem nasceram. Manter, enfim, o orgulho de ser gramadense. Muito obrigado a todos e parabéns, Gramado, pelos 100 anos.